Aleluia! Se é para aplaudir, aplaude mais forte, meu irmão. Aplaude ao Senhor muito mais forte. Glória a Deus, glória a Deus. Levanta a sua mão direita para os céus. Diga assim comigo: Senhor, eu desejo ouvir a tua palavra. Senhor, que esse maná venha do céu para a minha vida. Senhor, estou aqui. Fala comigo, me ensina, me ajuda, Senhor, a caminhar por essa terra. Que essa palavra ache lugar em meu coração. Senhor, que ninguém me atrapalhe, chamando minha atenção, mexendo no celular. Senhor, que nós possamos estar ligados na tua palavra. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu não sou o Silvio Santos não, mas eu quero fazer uma pergunta. Quem quer ganhar dinheiro? Deixa eu perguntar. Quem quer ganhar dinheiro? Tudo bem, eu quero dar 50 reais para alguém aqui hoje. Só você que quer, irmã. Alguém quer ganhar 50 reais? Mas tem um desafio para ganhar 50 reais. Quem quer ganhar 50 reais? Meu filho, você já viu aquele ditado que vem fácil, vai fácil? Hã? Quem quer ganhar 50 reais aqui? Ninguém quer mais. Tá aqui, ó, 50 reais aqui, ó. E aí, Gil? Tem mais 50 aí? Pronto, eu vou colocar mais 50, 100 reais. Quem quer ganhar 100 reais? Mas tem um desafio. Quem quer ganhar 100 reais? Ninguém. Você quer ganhar 100 reais? Quer mesmo? Quer ouvir o desafio? Para quem quiser ganhar, quem quer ganhar 100 reais hoje, quer sair daqui com 100 reais, ainda mais, ainda vai sair daqui com um lanche pago por mim, lá na lanchonete. E aí, topa ou não topa? Quem topa? Quer a missão? Só que agora, aqui está o desafio. Você vai ter que ficar correndo em volta aqui, ó, dessas cadeiras. Tá vendo? Correndo, não é andando. Durante toda a minha pregação. Quando terminar a pregação e você estiver vivo, você ganha 100 reais. E aí? Tem alguém que quer 100 reais, gente? Ninguém quer. Então começa. Só que é o seguinte, nessa caminhada, se você parar, nessa corrida, se você parar, já era, perdeu. Não pode parar, é enquanto eu estiver pregando, você está correndo. 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 Ah, não, correndo não. Vamos lá, irmão. Então tá bom, ninguém quer não, né? Ninguém. Então vem aqui, meu filho. A partir daqui você vai começar a correr aqui, até eu terminar de pregar. Se andar, perdeu. Calma, deixa eu começar, calminha. Tá aquecendo pelo menos para não dar cãibra? Tá tranquilo, tá de boa? Então tá bom. Olha como é que você vai correr, eu vou lhe ajudar. Vou lhe ajudar. Quem é que tá batendo aí, meu Deus? É aqui, ó. Você vai por aqui, presta atenção, correndo, ó. Só um. Aqui, ó. Ó, se quiser ir mais outro, pode. E aí divide o prêmio. Se o outro parar, você ganha. Aqui, ó. Não pode parar enquanto eu estiver pregando. Ó, eu já estou cansado, irmãos. Não pode parar, ó. Ó, enquanto eu estiver pregando, você está correndo, entendeu? Tem certeza?
Olha, hein? Bem. E todo mundo sabe que eu prego bem curtinho, né? Bem pouquinho, né? É ou não é, irmãos? Bem pouquinho. Então, está preparado? Deixa eu tomar água. Meu Deus. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Vou colocar bem aqui para ele ficar vendo. Gil, me dá mais 50 aí, Gil. Quanto quer ver água? Beba. Eita Deus, agora segura lá. Vem tomar água. Por favor, alguém fica com o telefone prontinho pro SAMU. Tá pronto aí? Alguém arruma água para esse menino, por favor, antes que ele comece a correr. Já tomou? Tá aquecendo aí? Tá pronto? Meu filho, você vai correr com os pés, né? Com as mãos, não. Tá aquecendo as mãos, irmão. Vamos lá. Tá pronto? Então, fica aqui na frente. Ó, a passagem aqui, ó. Vai, coloca um relógio. Não, já baixou a palavra aí? Denilton, já baixou a palavra? Hã? Não tem? Não tem slide? Não tem Office? Tá baixando? Ainda? Então tá. Então eu vou dando a introdução, vou dando uma... Me ajuda aí, uma lembrança na palavra do domingo passado. E aí você vai começar a correr. Ok? Tá pronto? Veja, ele tá pronto? O que vocês acham? Ele vai ganhar ou não vai? A Ana Paula falou assim, ó. Um dia eu vou ver o Thor correndo aqui também. Vai ver. Tá pronto? E não é para bater os pés, fazer barulho, atrapalhar minha pregação, não. Pastor Gil, não quero ninguém nos corredores, para não atrapalhar. Se alguém andar no corredor, eu vou pegar o pastor. 1, 2, 3, pode começar. Eu já comecei a pregar. Gente, ainda bem que o culto é 6 horas, né? Pode ir até às 11, sim ou não? Vamos lá, o que eu falei domingo passado? Eu falei sobre ser e fazer, sim ou não? Sim ou não, gente? Então eu falei, antes de você fazer, você precisa ser. Antes de você pregar o evangelho, antes de você fazer qualquer coisa para Deus, você precisa ser. Sim ou não? Porque fazer, todo mundo faz. Sim ou não? Mas o ser santo é que vai te levar para o céu. Foi isso ou não foi o que eu te disse? Então não adianta você só fazer. Eu conheço várias pessoas que fazem, mas não são. Não são o que, pastor? Não são santos. Eu estava conversando ontem, nós estamos trabalhando aqui na igreja, e ontem eu estava conversando com o irmão Denis. E o irmão Denis falou assim, pastor, o senhor não imagina o que aconteceu lá no escritório. Eu falei, e o que, meu filho? Pastor, cheio de... Olha, entrou não sei quantos pastores lá procurando uma assistência jurídica. Sabe por quê? Porque estavam todos sendo processados, porque pegaram o dinheiro da igreja, porque fizeram isso e fizeram aquilo, e não sei o quê. E agora os credores estavam cobrando, investindo o dinheiro da igreja para lá e para cá, e agora os credores estavam cobrando. Pastor, ele estava todo mundo pianinho, todo mundo morrendo de medo de ser preso, alguma coisa assim. Eu falei para ele assim, presta atenção. Eles podem dizer que a igreja é do Senhor, mas a igreja é deles. É um negócio deles, não é do Senhor. Olha o que eu estou dizendo para você. Então eles faziam, igrejas grandes, gente, igrejas de destaque e tudo mais. Não adianta você fazer, não adianta você pregar, não adianta você trabalhar para o reino e você não ser o que Deus exige que você seja. O que, pastor? Sede santos porque eu sou santo. Essa é a palavra. E domingo eu falei sobre isso. Falei sobre santidade, falei sobre santificação. Mas agora, queridos, eu quero falar sobre outra coisa. Dentro do tema caminho da salvação. Quantos creem que estão caminhando para a salvação? Quantos creem? Você se lembra que a palavra diz, já falei isso aqui?
que a palavra fala sobre salvação e fala que o céu é tomado por esforço. Quem se lembra? Você tem que aprender uma coisa: você não vai para o céu sem esforço. Tem que ter esforço. Não, gente. Deus, cadê você? Irmão, Jesus, me ajuda. Uau, vamos lá, volta aqui. Achei. Muito bem. Nessa série Caminho da Salvação, durante todo esse mês, nós vamos estar falando sobre a salvação, mas os caminhos da salvação. E agora eu quero falar sobre 3 etapas. Quero falar agora sobre as 3 etapas, entendeu? Que leva você à salvação, que faz com que você chegue à salvação. Aprenda uma coisa: todo corredor, toda pessoa que corre, todo atleta, ele precisa passar por 3 etapas antes de chegar aonde ele quer, sim ou não? 3 etapas. Qual etapa é essa, pastor? Ele passa pela largada, sim ou não? Sim ou não? Largada. Depois, ele, que é o início, sim ou não? Aí depois ele passa pelo meio, que é a corrida, vai correndo, sim ou não? E depois ele chega aonde? No final. Estão entendendo? Estão comigo aqui? Estão comigo aqui? Ele é a chegada final. Pastor, o que tem a ver com isso? Tudo. Sabe, a corrida da santificação, a corrida da salvação, a corrida que vai fazer com que você, queridos, vença, é a mesma lógica. É a mesma lógica do que eu terminei de dizer sobre um corredor. A corrida da santificação segue a mesma lógica, assim como a própria vida cristã. Olha só, para entender a santificação, é imprescindível compreender a outra, porque são inseparáveis. Olha, santificação e vida cristã são inseparáveis. Estão comigo, amém? Estão comigo? Aprenda hoje. Os níveis de santificação correspondem a etapas cristãs que nós desenvolvemos ou temos que desenvolver. Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 7, verso 13 e verso 14. Vamos lá, hoje nós vamos passear na Bíblia pra caramba, hein? Segura, vamos lá. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 diz assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, e o caminho fácil leva para onde, gente? Para o inferno. Olha o que está dizendo aqui. Olha o que Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. Aí ele continua: a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram este caminho. Olha o que Jesus está dizendo: e poucas pessoas encontram este caminho. Uau! Sabe, nesse texto acima, Jesus ensina sobre uma jornada que envolve 3 etapas. Ele está nos ensinando sobre uma jornada que envolve 3 etapas. Quais são, pastor? A primeira, você entra por uma porta. A segunda, você percorre o caminho. E a terceira, você alcança o destino ou o alvo. Está aqui no texto. Já conseguiram ainda não? Está aqui no texto. E é muito claro para nós. Como eu queria esse slide hoje, para que você pudesse entender ainda mais. Tá tudo bem aí, corredor? Tá, né? Tá bom. Então, e isso que ele se aplica para aqueles que também escolhem a porta larga. Por quê, pastor? Olha só, são caminhos que você escolhe também. Como assim, pastor? Presta atenção. Essas etapas coincidem-se com o quê? Porque são portas. Porque você também tem que iniciar, porque você também tem que correr. São portas que você tem que iniciar. São portas que você entra. São caminhos que você percorre.
e são alvos que você vai alcançar mesmo que você não queira. Por isso que as coisas, elas se coincidem. Mas a diferença entre essas duas é o que é, pastor? Entre a porta estreita e a larga, entre a vida e a perdição, são as suas escolhas. São as escolhas que nós temos feito. Então vamos lá, vamos continuar. O que encontramos nessa passagem é exatamente a distinção de 3 momentos na vida cristã. Comece a prestar atenção agora, que agora é para valer. O que encontramos nessa passagem, vou repetir de novo, é exatamente a distinção de 3 momentos da vida cristã: início, meio e fim. Sim ou não? Sim ou não, gente? Largada, o andamento da corrida e a chegada ou final, etapa da vida cristã. Então vamos entender agora, e é muito importante para você, esses 3 níveis, ou então essas 3 etapas. Vamos entender melhor. Vamos lá, ele fala um texto sobre a porta. Quem é a porta, gente? Quem é a porta? Olha o que o texto diz em João capítulo 3, versos 5 ao 7. Olha só, Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fiquem admirados, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Até aqui tudo bem, vamos lá. Aí Jesus disse, lá em João capítulo 10, versos 7 ao 10, ele diz assim: então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta. Quem é a porta, gente? Quem é a porta, gente? Ele diz: eu sou a porta, por onde as ovelhas passam. Quem tem que passar pela porta? Que é Jesus, quem é? Diga assim: eu, pastor. Diga eu. Beleza? Aí continua: todos os que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. Em outros textos, vida em abundância. Então aprendemos: porta. Quem é a porta? Vamos lá, continuar. Ninguém entra no reino de Deus sem passar pela porta. Você está entendendo? Ninguém. Quem já ouviu a palavra vá se converter? Quem já ouviu? Precisamos que fulano se converta. Vamos ganhar fulano para Jesus. É fazer que ele passe pela porta. Passe pela porta. Então por quê? Porque Jesus é a porta. E aí continua: ninguém entra no reino de Deus sem passar pela porta. E essa porta é Cristo. Pastor, como é que eu faço? A experiência de conversão, ela é a única entrada pela porta. O que vai fazer você entrar pela porta, que é Jesus, é você se converter. É você se entregar a Jesus. Quem já ouviu aquelas pessoas dizendo: eu acredito em Deus? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Eu acredito em Deus, eu não faço mal a ninguém. Mas queridos, a única forma de ser salvo é você passar pela porta. E para passar pela porta, tem que conhecer Jesus. Tem que confessar Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Você está entendendo? Quantos estão me entendendo? Não adianta você falar que é bom. Não adianta você falar que você faz o bem, se você não passar pela porta. E qual é a porta? Jesus. Ele é a única entrada. Não tem outra entrada. Tem textos assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão arromba, o ladrão entra pela janela, o ladrão entra pelo telhado. Mas Jesus é a porta, e você passa pela porta antes da salvação. Posso ouvir um amém? Você está entendendo isso aí? Vamos continuar. Olha o que diz aqui, eu vou repetir. Nessa conversa aqui que Jesus está tendo com Nicodemos, João capítulo 3, versos 5 e 7. Nessa conversa com Nicodemos, Jesus deixa claro que há uma entrada para o reino de Deus. Eu vou ler de novo, João 3, versos 5 e 7. Presta atenção. Jesus diz: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana.
Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Essa é uma conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos. Jesus está deixando muito claro que a entrada para o reino de Deus é o novo nascimento. E quem é essa porta? Ele. Onde é que tudo começa? No nascer de novo. A tua vida começa no nascer de novo. Sabe? E aí logo à frente nós vemos aqui em João 10, 7 ao 10, que Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus diz: eu sou a porta. Então qualquer pessoa que acha que vai para o céu, que está pensando que vai para o céu e não entrou pela porta, não pode entrar no reino do céu. Até aqui você está dizendo: pastor, eu estou tranquilo, eu já confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sim ou não? Está todo mundo dizendo isso aqui, sim ou não? Mas tem uma coisa que nós precisamos aprender. A segunda coisa é o caminho. Depois que você passa pela porta, tem um caminho para você trilhar. Uau, o que é isso, pastor? Esse caminho é fácil? Não. Terminei de ler para vocês que o caminho é estreito. O caminho que leva à salvação, o que, gente? Estreito. Tá tudo bem, meu filho? Tá passando bem? Tá. Qual é o caminho que leva à salvação? É o caminho largo ou é o caminho estreito? É o estreito, gente. Quem é a porta? Vamos lá, todo mundo já passou pela porta aqui, sim ou não? Todo mundo já nasceu de novo em Cristo, sim ou não? Se você nasceu de novo, faz barulho aí, dá um glória a Deus, aleluia, amém. Faz alguma coisa. Mas aqui está o maior de todos os problemas. Você passa pela porta e fica parado. Ah, eu já estou salvo. Quem estiver de pé, cuide para que não caia. Aqui está o maior problema do cristão. O maior problema do crente. Ele confessa Jesus como Senhor e só vem à igreja. Ele vem assistir um culto. Ele entendeu ainda que quando ele nasce de novo e ele passa pela porta, entenda, ele começou a sua vida cristã. Agora ele vai trilhar o caminho. Sim ou não? Sim ou não, gente? Ele vai trilhar o caminho. E esse caminho é fácil? Não, a Bíblia diz que é estreito, que não é fácil. O caminho é a vida cristã. O que é o caminho, gente? Diga comigo: a vida cristã. Diga de novo: a vida cristã. Você nasceu de novo, você passou por onde? Pela porta. Novo nascimento, passou pela porta. Agora é o caminho. E qual é o caminho? O que é o caminho, gente? Aqui está a falha de todo cristão. O caminho, a vida cristã, a vida de santidade. Aqui está a falha de todo cristão. Por quê, pastor? Porque quando tem um cristão e ele é soberbo, ele não está traçando, ele está caminhando. Ele não está fazendo o caminho. Ele não está andando pelo caminho. Ele está pela porta larga. Ele está andando para o inferno. Ele já caiu da graça. Pastor, o que é isso? Sabe, o caminho e a vida cristã engloba a jornada, que ela tem início no momento em que você passa pela porta. E esse caminho que você depois passa pela porta, tem o caminho, e esse caminho vai até o alvo. Onde você tem que chegar? Onde nós temos que chegar como igreja? Já está ali, meu irmão? A porta. Uau, obrigado, filhos. Deus abençoe vocês, prospere, abençoe, derrame graça sobre graça. Você está entendendo? É o caminho que te levar até o alvo. Agora tem que falar assim: eu nasci de novo, eu vou para o céu. Está aqui, a gente deleta o caminho. A gente já sai do novo nascimento para o céu. Sim ou não? Sim ou não? Meu filho, quando você entra pela porta, nasceu de novo, tem um caminho, quer dizer, vida cristã enquanto você estiver na terra. Vida cristã significa uma vida de santidade, caminho estreito. Quem está entendendo? Vou continuar. Chegada no alvo. Experiência da porta
é instantânea. Passou pela porta, você é salvo, regenerado, santificado. Ok, pá, tá ali. Agora você vai caminhar. Estão entendendo? Agora você vai caminhar. John Wesley, e é a linha que nós seguimos, John Wesley fala. E no momento que você passa pela porta, no momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nasce de novo. E automaticamente você é regenerado. Você é o que? Restaurado. Você é o que? O teu espírito é ressuscitado. E você é santificado. Automaticamente, quando você confessa Jesus, passou pela porta, agora é a tua caminhada. E o caminho é estreito. Tem gente que acha que já chegou ao alvo. Não chegou não. Por quê, pastor? Porque você pode cair. Você pode perder a tua salvação por negligência. Porque você não entende a sua missão. Porque você não conhecia a sua missão. Queridos, a gente só parte por duas coisas. A gente fala de salvação, eu sou salvo, vou para o céu. Você esquece do caminho. Você pula do novo nascimento para o céu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas o novo nascimento, até chegar no céu, tem um alvo. Tem uma caminhada. Quem estava na peça ontem, o peregrino? Para ele chegar, ele teve que andar teve que caminhar. A vida cristã, a vida de um crente, queridos, não é somente o novo nascimento. O novo nascimento, queridos, para ir para o céu, ok. O novo nascimento, quem quer nascer de novo, tem a obrigação de passar pela porta, porque a porta é Jesus. Você está entendendo? Não há salvação se você não passar pela porta, que é Jesus. Entenda isso. Quando você passa pela porta, aí vem o caminhar cristão. Aí você vai, aí vem o caminho. Você vai caminhar. E aqui é onde está as falhas do crente. Aqui é onde está onde o crente se esborracha. Aqui é onde está, queridos, o momento em que o crente muitas vezes é enganado e cai. Por quê? Caminhar. Por quê? Porque ele não entende que a vida cristã é uma caminhada. Ele não entende que quando ele se converte, nasceu de novo, foi restaurado, regenerado, ele não entende que agora ele tem uma caminhada. Sabe aquela história, queridos, eu ficava tão zangado quando um pastor pregava e 10, 20, 30 se convertia, vinha à frente, aceitava Jesus. Aí daqui a pouco, no outro domingo, cadê o povo? Por quê? Porque quem prega falava assim, ó, venha para Jesus. Apelo emocional, Jesus te ama e não sei o que. Ele vai mudar a tua vida. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você não vai ter mais problema. Ai, Deus. As tuas lutas vão acabar. Aqui é o contrário. Vem para Jesus. A tua vida vai mudar. As lutas vão aumentar. As batalhas vão aumentar. As guerras vão aumentar. Tudo vai aumentar. Mas eu quero que você entenda. Quem nasceu de novo não tem mais residência aqui na terra. A sua residência está no céu. É lá onde não haverá mais dor, mais tristeza, mais angústia. Porque enquanto permanecemos nessa terra, teremos aflições. Você terá que caminhar até chegar no alvo. Como é que é o caminho, pastor? Em santidade, claro. Vamos continuar. Sabe, entrar pela porta é instantâneo, mas o caminho, e aqui é onde está, onde o crente não quer, é um processo. O caminho é um processo. O caminho é como se fosse a oficina do oleiro. O caminho tem problemas, o caminho tem lutas, o caminho tem dificuldades. Mas eu quero que você entenda algo. É o caminho que te prepara para chegar no alvo. Está entendendo? É o caminho que te prepara para chegar no alvo. Quando você está caminhando, está lutando, está caindo, e aí desistiu, o que acontece? Você não vai chegar no alvo. O caminho, querido, é um processo. É uma verdadeira jornada. Que é claro, só pode ser trilhada. Esse caminho só pode ser trilhado após passar pela porta. Após nascer de novo. Após confessar que Jesus é o Senhor da tua vida. Ei, você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Amém, glória a Deus por isso.
Mas entenda algo, tem um caminho, e esse caminho é um processo. Esse caminho dura dias, horas, meses, anos. E nós aprendemos quando nós não desviamos do caminho. Então nós temos duas coisas assim ou não? Qual é a primeira? Primeira, a porta. Quem é a porta? Ok. A segunda temos o quê? O caminho. O que é o caminho? A vida cristã. A vida cristã. Esse caminho, queridos, é um processo, é uma verdadeira jornada. E ele só pode ser trilhado após você passar pela porta. Sabe, as profecias que apontavam para a nova aliança, elas não falavam só de salvação. Não falavam, como assim, pastor? Mas falavam especificamente do caminho. E eu vou mostrar para você na Bíblia sobre caminho. E tem muito crente que não quer andar o caminho. Ah, eu já passei pela porta, beleza. Vai ver que já perdeu, já caiu da graça. Vai ver que já está caminhando uma vida de pecado novamente. Ou nunca decidiu caminhar o caminho, se converteu, mas nunca decidiu caminhar o verdadeiro caminho. E aqui eu quero começar a mostrar para vocês, queridos. Eu vou ler de novo as profecias que apontavam para a nova aliança. Não falava apenas de salvação, mas especificamente de um caminho. Estou provando para vocês. Jesus é porta. Aí veio o caminho. Olha aqui. Isaías capítulo 35, verso 8, que está dizendo, agora tem Bíblia. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Olha o que a Bíblia diz, o profeta Isaías dizendo: haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela caminharão os impuros, nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Olha que coisa linda. E termina: até os tolos andarão nela e não se perderão. Jesus disse: eu sou o caminho. Acho que vocês não entenderam. Os profetas estão dizendo: existe um caminho. Tá aqui, vamos mais para a Bíblia, vamos lá. Mateus capítulo 3, verso 3. O que é que diz? A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Caminho. Nós somos informados pela própria palavra, informados pela própria Escritura Sagrada, que a fé cristã, ela é assim determinada pelo início. Olha aqui, que é isso, pastor? Olha como é que é chamado o Evangelho já no Novo Testamento. Olha como é que é chamado, presta atenção. Em Atos capítulo 9, já estamos no Novo Testamento, verso 1 e 2 está dizendo assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e fez o quê? E pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores de que, gente? Do caminho. A vida cristã é um caminho. Não é só salvação. Às vezes a gente prega: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu vou falar: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, para que você possa caminhar pelo caminho. Caminho de santidade, caminho de salvação. Há um caminho exclusivo para aqueles que nasceram de novo. E esse caminho só anda quem passou pela porta. Quantos passaram pela porta? Uhul! Faz barulho aí. Aí ele continua:
do Senhor que moravam ali, tantos homens como mulheres. Aí lá em Atos 19, verso 9, Bíblia, amém? Diga assim, Bíblia. Tem que ter Bíblia, tem que ter Bíblia. Vamos aprender. Diz assim, Atos 19, 9. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de todos, ainda falavam mal olha aí, do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Gente, não é só salvação. Para chegar lá, tem o caminho que nós temos que criar. Parece que gente é que nem selo, né? Colocou o selo, carimbou, tô no céu. Pera aí, tem um caminho a trilhar. E o problema da igreja é isso. A igreja não quer trilhar o caminho. Aonde quem? O que o texto diz? Volta um pouquinho lá atrás, filho. Em Isaías, vai lá. O que o texto está dizendo? O que o texto diz? Olha ali. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros. O quê? Os pecadores, os ladrões, miseráveis. Por quê? Porque só anda neste caminho quem passou pela porta, quem nasceu de novo, quem encontrou com Jesus. Anda pelo caminho da santidade. Ele diz, até os tolos andarão por esse caminho. Por quê? Porque se os tolos passarem pela porta, eles andarão pelo caminho do Senhor. Agora eu faço uma pergunta. Você está andando pelo caminho? Ou você só é crente? Deus é bom, né, irmão? Você está trilhando esse caminho de santidade? Porque o mentiroso não anda nesse caminho. Não é permitido ao mentiroso entrar nesse caminho, andar nesse caminho. Não é permitido ao ladrão, não é permitido ao pecador, não é permitido àquele que não passou pela porta. Você passou pela porta, mas está fora do caminho. Não passou pela porta, mas está fora do caminho. Agora você está entendendo. Só no caminho, andando no caminho de santidade, no caminho, é que você vai poder chegar no alvo. Senão não vai chegar. Você pode ter nascido de novo, mas tua salvação é perdida quando você decide não andar pelo caminho. O caminho está disponível para você andar nele. Disponível para aqueles que já passaram pela porta, que se encontraram com Jesus. Quantos se encontraram com Jesus aqui? Quem se encontrou com Jesus? Vamos lá, vamos continuar. Atos capítulo 24, verso 14 e 15. Hoje tem Bíblia, né, irmão? Vamos lá. Porém, uma coisa eu confesso ao Senhor: eu sigo seguir. O que é seguir? É uma ação, sim ou não? Sim ou não, gente? Seguir é uma ação, sim ou não? Sim ou não? A pergunta que eu faço: você está seguindo o caminho? Ou você só passou pela porta e ainda não está caminhando no caminho? Vamos lá. Eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso, mas é desse modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros do profeta. Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Eu sigo o caminho. Vou dizer uma coisa para você. Quando alguém falar para você: cara, tu é muito certinho. Por quê? Aí você diz: eu sigo o caminho. Quando alguém perguntar por que você deixa certinho, honesto e tudo mais, você vai dizer agora: é porque eu sou salvo. Não, você vai dizer: eu sigo o caminho. Porque é muito fácil que ele vai falar: é porque eu sou salvo. Não, porque você segue o caminho. Quem mostra que é salvo não é você falando, são seus atos, suas atitudes. Quem atrai as pessoas até você são suas atitudes, seus atos. Por quê, pastor? A pessoa vai chegar até você: cara, por que você é diferente? Por que você é honesto? Por que você é isso? Por que você é aquilo? Aí você vai dizer: porque eu sigo o caminho. E o que é o caminho, gente? O que é o caminho? A vida cristã. Diga comigo: a vida cristã. O que é o caminho? Tem gente que já passou pela porta, mas vive mentindo. Por quê? Porque ele não decidiu caminhar o caminho, andar no caminho. Tem pastor, já passou pela porta, mas vive mentindo.
Eu preguei domingo passado que o mesmo nível de santidade que é exigido de você, também é exigido do pastor. O padrão é alto do povo de Deus. Agora tem mais, vamos lá. Somente quando conhecemos essa analogia do caminho, que é a vida cristã, é que fica muito mais claro o texto na Bíblia, a forma que devemos andar. Somente quando entendemos isso, é que fica muito claro a forma que devemos andar. Por que você é desse jeito? Porque eu ando pelo caminho. Qual é o caminho? A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Estão entendendo? Eu falei domingo passado que o Senhor exige que nós sejamos santos como Ele é santo. O caminho que você está trilhando é o caminho do Senhor? É o caminho de uma vida cristã? E de repente eu estou andando no caminho, aí daqui a pouco surge um entrevista, opa, saiu do caminho. Vem uma luta, opa, saiu do caminho. É porque Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Porque Ele sabe que nós sozinhos não conseguimos andar, porque há lutas, dificuldades, batalhas. Mas em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores de todas as coisas, sem nenhuma exceção. Você tem que saber que se você passou pela porta, você tem que continuar o caminho. E você tem que saber que nesse caminho tem um alvo. Você não está caminhando por caminhar não, irmão. Efésios capítulo 4, verso 1. Bíblia de novo, vamos lá, diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Você está andando conforme a vida cristã no caminho? Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que não aguenta ouvir essa palavra não. Porque passou pela porta e acha que está bom e continua pecando, mentindo, roubando, enganando. Aí vem para a igreja, levanta a mão, a emoção, chora e tudo mais. E quando você vê a vida dessa pessoa totalmente fora do caminho. Não é assim que Deus quer para você. Sabe por quê? Porque nunca ninguém ensinou para ele. Ou nunca falou sobre o caminho. Eu conheço pastor, conheço líderes que não têm a coragem de chamar a atenção de irmão dele. Porque o irmão é empresário, porque o irmão ganha bem, porque o irmão faz isso ou aquilo. Então, se eu for falar sobre isso, eu vou dar esses irmãos, a igreja vai faltar dinheiro para pagar as contas. Aí eu olho para essas pessoas e digo assim: a igreja é tua, não é de Deus não. O teu medo mostra que você está fora do caminho. A minha confiança está no Senhor. Temos que andar pelo caminho. Posso ouvir um amém? Olha o que diz Efésios 4:1, vou repetir. Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vamos chamados para quê, gente? Para andar no caminho. Que caminho? Vida cristã, santidade. Esse é o padrão de Deus para a sua igreja. Essa é a igreja que o Senhor vai vir buscar. Essa é a igreja, queridos, que pode cantar, mas a igreja será arrebatada. Faz festa com isso, sabe por quê? Porque passou pela porta e anda no caminho de santidade, caminho de vida cristã. Agora eu descobri porque tem gente aqui que não pula, não grita, não canta na hora dessa música. Agora eu descobri, gente, liguei aqui, ó. O que é, pastor? É porque não está andando pelo caminho. É porque está olhando para um lado, para o outro. É porque não reconhece o que Deus fez. Presta atenção, existe a salvação, mas tem o caminho. Tem cristão aqui que não anda. O que é o caminho, gente? O que é o caminho? E a vida cristã, o que é? Uma vida de... Está recebendo essa palavra hoje? Vocês já estão com o telefone do SAMU pronto? Vamos lá.
Vamos continuar. Efésios 4:17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Tem gente que se converte, passa pela porta e acha que pode levar a vaidade junto, e acha que pode levar pelo caminho a vida que ele levava lá atrás. Quem passou pela porta, diga comigo assim: quem passar pela porta, nasce de novo. Não nasce da carne, mas da água e do Espírito. Eu sou nova criatura. Nasceu da água e do Espírito, e passa a caminhar o caminho, confiando que o Senhor é quem cuida dele. Quem está vivendo a vida cristã? Quem está no caminho? Quem está no caminho? De verdade? Tá bom, então vamos lá. 1 João 2,6 diz assim, aquele que diz que está nele. Olha o que eu estou dizendo para você, olha o que o texto diz. Caminhar, está brincando, tem que andar, sim ou não? Sim ou não? Você já viu crente parado? Crente que não cresce, crente que não quer crescer, crente que não quer ter conhecimento, crente que não quer. O que é isso? É um crente parado. É um crente que não quer avançar, que não quer andar o caminho. Deixa eu perguntar para você: as lutas da vida que você teve, que você venceu, isso te levou para trás ou te levou para frente? Para frente, sim ou não? E que você acha que o caminho da vida cristã te leva para onde? Para trás? Não, te leva para frente. Você tem que entender isso. Pastor, mas as pessoas riem de mim, as pessoas zombam de mim e tudo mais, e eu brigo mesmo aquilo. Meu filho, você está no caminho, e no caminho é estreito. Satanás usa tanta gente para te derrubar, para mexer nos teus pontos fracos, e muitas vezes você que é bocozinho cai. Mas agora, depois dessa palavra, você vai entender que você está no caminho, na vida cristã, e tudo que Satanás vai fazer é tentar te tirar desse caminho. O caminho é um processo, é crescimento, é você chegando e crescendo e crescendo. Você viu minha filha aqui, dando testemunho? Por que ela deu testemunho? Porque está andando por onde, gente? Pelo caminho. E quem anda pelo caminho da vida cristã cresce em todas as áreas. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia. Um xaracatá pelo menos. Aquele que diz que está nele quando estão em Cristo. Cadê os que estão em Cristo? Faz barulho aí, dá glória a Deus, aleluia. Xaracatá, eita Deus bom. Mas aqui vai na titela de uns aí, vamos lá. 2 João capítulo 1 verso 6 diz assim, presta atenção. E o amor, aqui aquele que diz que está nele, também deve andar como ele. Vê lá atrás para mim, se estiver lá, amém? Mais alto. Não, do começo, fala gente. Tem que andar como ele? Como ele? Vida cristã. Pastor, Jesus estava em carne, ele foi tentado. De todas as formas ele foi tentado. Se você quer estar nele, tem que andar como ele andou. Vida de santidade, caminho, vida cristã. Posso ouvir um amém? Olha o que diz 2 João 1,6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis. Está aqui atrás? Passa aí, filho, por favor. Que andeis aonde, gente? Que andeis o quê? Que andeis o quê? Caminho, sim ou não? Fala de caminho ou não, igreja? Meu filho, presta atenção que eu vou dizer para você. Se você vem à casa do Senhor, se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, mas ainda não está andando pelo caminho, corre, vai para o caminho de santidade.
porque sem este caminho você não vai chegar no alvo. E aí, gente? E aí, gente? Recebe essa palavra? Terceira e última coisa. Mas antes quero dizer, o caminho, eu já digo logo, não é somente uma jornada, presta atenção, mas também é uma ação envolvida para ser possível sair do lugar e andar. Olha o caminho, e andar. Conheço gente que tem 20 anos na igreja, é a mesma coisa. Eu falei, crente do inferno. Por quê, pastor? Porque não muda. Só passa pela porta, mas não muda. O que eu estou dizendo para você, queridos, é que se você não andar no caminho, na vida cristã, você está andando para o inferno, você está caminhando para o inferno. Você está andando para a porta, ela está larga, por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil você brigar com fulano, é mais fácil você falar com Beltrano, é mais fácil você xingar Beltrano do que você dizer assim, Senhor, me calo, porque o Senhor é o meu juiz. É ou não é, irmãos? É mais fácil você vomitar na pessoa do que você falar, Senhor, tu sabes, e ficar calado. Isso prova que você está andando no caminho. Vamos continuar. Quando ele fala andar no caminho, ele fala de movimento. Está falando de avanço contínuo. Não pode parar. Sabe por que você enfraquece na fé? Sabe por que você desiste? Sabe por quê? Porque você para. Porque você olha, e quando você para, você perde. Caminho, vida cristã, movimento, tem que crescer. Terceiro e último, para a gente acabar antes que ele morra. O alvo. Qual é o alvo? Qual é o alvo? Olha o que diz Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Gente, eu estou dando pérolas para vocês. Eu estou mostrando para você o que é o Evangelho. Eu não estou falando para você que o Evangelho traz dinheiro, eu estou mostrando para você o que é o Evangelho. Não é o que esses picaretas aí fora andam dizendo, não. O Evangelho não é você dar 10, toma 100, não. O Evangelho seja o que Deus quiser, não. Falei de quê? Primeira coisa, a porta. Quem é a porta? O caminho. O que é o caminho? Só anda no caminho quem passou pela... A pergunta que eu faço, você passou pela porta? Você está no caminho? Agora a terceira coisa, o alvo. Só chega no alvo quem passou pela porta e anda pelo caminho. Não tem como chegar no alvo se não passar pelo caminho. E quem é o caminho, pastor? Jesus. Uau, tá forte, gente? Se estiver forte, levante a mão aí para mim. Tá forte, o negócio tá forte, a palavra tá forte. Tá batendo aí, gente? Mas primeiro eu apanhei, depois vocês, tá? Primeiro eu apanho, depois vocês apanham. É assim que é bom, né? Todo mundo junto apanhando. Vamos lá. O alvo, vamos lá. Vou ler Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Olha o que Paulo fala. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Olha o que Paulo fala. Eu não julgo que tenha alcançado. Mas uma coisa faço. E é que o que a gente? O que a gente? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para quê, gente? Para o alvo. Qual é o alvo? Ele diz: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem crente que nasceu, mas está vivendo no passado. Mas fulano lá, e não sei o que lá, e vai carregando. Presta atenção, você nasceu de novo, você é nova criatura, e agora você está trilhando o caminho. Que caminho? Caminho de santidade. E Paulo diz o quê? Olha, irmãos, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço: eu vou soltar, deixar para trás todo mundo e vou para frente. Diga para o seu lado, quem vive de passado é museu. Deus mudou a tua história quando você passou pela porta. Ele está dizendo, agora anda o caminho, vida de santidade, caminho, vida até o alvo. Que é isso, pastor?
Preste atenção aqui, que eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de prosperidade, eu não estou falando nada disso. Porque tudo isso que eu disse aqui agora, a prosperidade, tudo é consequência de você andar no caminho. Por quê? Porque Deus cuida de você. Por que tem gente que dá tanta prioridade em prosperidade, em isso, em aquilo? Por quê? Sabe por quê? Porque se você prosperar, porque se você ganhar, você vai dar. Meu filho, não busque essas coisas dessa terra. Busque as coisas do alto e deixa que Deus te prospera. Continua no caminho, seja santo porque Ele é santo. Caminho, 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 vida cristã. E Ele vai acrescentar o que te faltar. E Ele vai exaltar o nome dEle através da tua vida. Uhul! Olha aqui. Ele enfatiza que avança na vida cristã focado em um alvo. Trata-se da meta a ser alcançada no destino que nos aguarda. Qual é o alvo, gente? Passei pela porta, salvação. Agora estou no caminho. Qual é o alvo? Qual é o alvo? Qual é o alvo? Qual é o alvo? A porta é estreita, irmãos. É ou não é estreita? Presta atenção. Ele enfatiza isso. Trata-se de uma meta a ser alcançada naquele destino que nos aguarda. Qual é a sua meta? Andando pelo caminho. Qual é a nossa meta? O céu. Mas Paulo fala de outra coisa aqui. É interessante. Paulo fala de um prêmio. De um prêmio. Não é só chegar no céu. Chegou lá pelo caminho, tem um prêmio. É isso que Paulo fala? Você acha que você vai chegar no céu, depois estou sofrendo, ralado, cheguei, Jesus, cheguei. Aí Jesus, muito bem, meu filho, tem aqui o seu, senta aqui agora. Não, tem um prêmio. E a Bíblia diz que nem olhos viu, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nem que você imagine, você não vai saber o que Deus preparou. O prêmio. O prêmio. O prêmio, irmão. Você vê que eu não estou nem preocupado com ele correndo, né? Estou só pregando. Sabe, ele cita um prêmio. A quem chega lá, ele cita um prêmio. Ei, tem um prêmio para você quando você chega lá. Tem um prêmio de Deus para você. Você não está empolgado não, irmão? O caminho é difícil, é estreito, mas a palavra está dizendo, tem um prêmio para você se você chegar. Acho que você não entendeu. Tem um prêmio para você, que passou pela porta, andou no caminho de santidade e chegou no alvo. Tem um prêmio de Deus para você. Você nunca viu, você nunca ouviu o que Deus tem preparado para você. Eu já estou assim, é por isso que eu ando pelo caminho. Vamos lá. Ele cita esse prêmio para quem chega lá. Mas que prêmio é esse? Uma coroa reservada para aqueles que completarem o caminho, também chamado na Bíblia de carreira maravilhosa. Esperança. Lá em 2 Timóteo diz assim, olha o que Paulo fala para Timóteo. Ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 e 8 diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida, amarem a vida de Deus, a vida de Jesus, que é o caminho. Mas a igreja, eu sou a igreja, será arrebatada. Eu vou morar no céu, se você não vai, é seu, mas eu vou. Por mais difícil que esteja a luta, a dificuldade, eu vou morar no céu. Quando a minha filha estava aqui ministrando, quando minha filha estava falando do testemunho dela, eu estava me alegrando. Eu falei, meu Deus. E eu chorava, dizia, obrigado, Senhor. E aí veio uma tristeza profunda no meu coração. Satanás colocou uma tristeza profunda no meu coração. Por quê, pastor? Lembrei de alguém que eu amo muito, poderia estar junto com ela. Aquilo me fez chorar. Eu falei, acabou. Não prego mais. Mas eu não estou fora do caminho, eu estou andando pelo caminho. E o
caminho é estreito. Tem lutas, mas eu não posso desistir, porque eu vou chegar no alvo. E o meu alvo é Cristo. Não é fácil, irmãos. Nós estamos caminhando, né, amor? Pelo caminho. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu amo a vida de Jesus. É por isso que eu estou no caminho, eu sei onde eu vou chegar. Vamos lá, continuar. Sabemos que há um alvo. Também sabemos que quem o alcança recebe um prêmio. Há um alvo e quem o alcança recebe um prêmio. É desse modo que andava Paulo. Enquanto ele aguardava o grande dia, Paulo andava nesse modo. Igreja, Deus está falando para você hoje, para mim, para nós. Ande nesse caminho, até chegar o dia de Deus te dar o prêmio. Paulo andava desse modo enquanto estava na terra, enquanto ele aguardava o grande dia. O grande dia, veja o que está escrito em Hebreus, vamos para Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também, olha o que o texto diz: pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está batendo na nossa porta todo dia, toda hora, todo instante. Pecado do adultério, pecado da fornicação, pecado, sabe, de desejos imorais. Pecado está batendo na nossa porta direto. Todo dia o pecado vem, todo dia e bate. O que você está fazendo? Qual está sendo a sua decisão? Uau, pastor, o que é isso? Olha o que está dizendo: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos. Olha, corramos. O que ele está dizendo? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, gente? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Filho, filha, olha o que eu vou dizer para você. Se eu não estivesse olhando para Jesus, eu já tinha abandonado essa carreira. Mas o meu alvo é Cristo. Igreja, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o céu. As coisas desse mundo passam, mas só Jesus permanece para sempre. A sua palavra é fiel. Ele diz: a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Aprenda a desprezar a afronta. Não confronte, não vá brigar. Aprenda a desprezar a afronta. Deus é quem é o juiz perfeito. Deus é o que é o nosso juiz. A vingança não nos pertence, pertence ao Senhor. Está entendendo o que estou dizendo? Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Uma coroa de alegria que faz valer a pena ter perseverado, olha, e nos desembaraçado de todo o pecado. Vale a pena correr essa carreira. Vale a pena. Isso é muito mais do que imaginamos. Nos está reservado para o grande dia, o ato final de salvação. Olha que coisa. O ato final de salvação. E eu continuo: salvação da nossa alma. Que esperança. Que belo alvo para perseguirmos. Uau. Eu falei no começo sobre porta.
Tem a porta. Jesus, novo nascimento, porta. Depois eu falei do caminho. O que é o caminho? Vida cristã, vida de santidade. E depois eu falei, no final agora eu falei sobre o alvo. Quem e aonde é o alvo? No alvo, lá no alvo tem a nossa salvação e tem o nosso prêmio. Eu quero os dois. Eu quero os dois. Eu cheguei, eu vou falar, Deus, uau! Eu não sei não, irmão. Mas quando eu subi na porta, antes de chegar na porta do céu, eu vou entrar dando cambalhota, dando glória a Deus. Por quê, pastor? Porque eu nasci de novo. Eu andei o caminho. A carreira que estava proposta para mim. Eu cheguei no alvo. Agora eu vou cantar. Você precisa reconhecer bem essas três coisas. Essas três etapas da sua vida. Se você não reconhecer essas três etapas da sua vida, você não vai entender o que é caminhar em santidade. Não vai. E eu já adianto a palavra do próximo domingo para você. O tema da próxima palavra do domingo: o caminho da salvação. Os três estágios da santificação. Te prepara. Vem aí, mais de Deus para você. E eu quero dizer para você que se você passou pela porta, mas não está caminhando no caminho, Deus está tendo a oportunidade hoje de decidir: Senhor, eu fui salvo por Ti, mas eu não estou andando no caminho. Eu não estava andando direito, eu estava indo para lá e para cá, mas hoje, Senhor, eu quero andar no caminho. Você vai chegar no alvo. Gabriel, pare. Pode parar. Acabou. Sério? As pernas não estão deixando. Vem para cá, meu filho. Deixa eu fazer umas perguntas para você. Tá cansado? Não, Suado? jamais. Tá mentindo? Tá cansado? Tô. Tá suado? Sim, Foi difícil? mais ou menos. Mas tinha um alvo. Qual era o alvo? Os R$100. Sim ou não? 50 agora e o Pix agora na sua conta. Mas você chegou. Foi difícil, mas ganhou. Tá feliz? Tá feliz? Vai pagar o lanche agora? Eu vou pagar o lanche para você. Por quê? Porque é salvação e é o quê? Prêmio. Eu acho que vocês não entenderam o que eu estou dizendo. Olha, eu pedi para ele fazer isso para você ter a noção do que é o caminho até chegar no alvo. Aprenderam? Ele falou assim: eu quero, sem conta, eu quero. Agora eu faço uma pergunta: quem quer a salvação aqui? Levante a mão, quem quer a salvação? Aprenda uma coisa: entra no caminho, porque salvo você já está. Agora é no caminho. É no caminho que você joga fora, ou é no caminho que você chega no alvo? Ele não desistiu. Ele foi perseverante. Ele pensava: R$100, R$100. Ele ficava R$100, perninha não falha não, R$100. Aí, lanche. Por quê, pastor? Você está dizendo isso, sabe por quê, queridos? Quando o prato vem do diabo para mim, eu falo assim: eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Eu continuo no caminho, eu vou para o céu. Eu tenho que lutar. Todo dia eu tenho que esmurrar a minha cara dizendo: não é a tua vontade, infeliz, é a vontade de Deus. Suou, meu filho? Cansou? Todo molhado, gente. O que a Bíblia diz sobre o céu? É tomado por esforço. Meu filho, você não ganhou o lanche e você não ganhou R$100 porque estava sentado, porque estava de boa, porque caiu do céu. Não, você ganhou R$100 e ganhou um prêmio que é o lanche, porque você não desistiu, você batalhou, você correu, você lutou. Você podia ter desistido e não desistiu. Então, meu filho, se você nessa mesma força caminhar o caminho de santidade, você vai chegar no alvo. E o teu alvo espera lá,
Jesus com um prêmio e a salvação. Deus abençoe a tua vida. Parabéns pelos R$100. Aplauda o Senhor pela vida dele. Quem aqui, agora termino, quem aqui acha ou acha que a salvação é só quando você passa pela porta? Legal, certo. Só tem um porém, você perde a salvação quando você deixa de caminhar o caminho de santidade, o caminho, a vida cristã. Você vai perder. Por quê? Porque o pecado entra. Porque a dificuldade faz você desistir. Ai, eu não consigo, eu sou fraco. Claro que tu é fraco. Quais são as ferramentas que Deus nos dá para que nós podemos seguir o caminho? Palavra, Bíblia, oração, jejum. O que significa o jejum? Morrendo a minha carne, para estar vivo o teu espírito cada vez mais. É por isso que Jesus diz: o espírito está pronto, porém na carne é fraca, a tua vontade. Entenda essa palavra hoje, para que você possa viver os estágios da santificação. Deus está falando com essa igreja como nunca falou antes. Deus está trazendo uma palavra de revelação para esta igreja como nunca trouxe antes. Nunca, entenda, nunca trouxe antes. Como assim, pastor? Eu aviso a vocês, igreja, lembrem dessa palavra que eu estou dizendo hoje. No dia do juízo final, quando você disser para Deus, que todo mundo vai comparecer diante de Deus, todo, para ser julgado. No dia do juízo final, quando Jesus perguntar para você: você não sabia que devia caminhar caminho? Ah, Senhor, não sabia não. Ah, não sabia não? Eu quero que tenha um telão lá. Mostra lá o dia que o pastor Santo estava pregando no altar. E se eu estiver lá: é mentiroso, eu preguei sim, falei sim. E aí, meu filho, naquela hora, ele vai te olhar: servo mau e negrente. Ele vai puxar a cordinha e vai dar descarga em você. Por quê? Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque não vos conheço. Porque vocês deveriam ter andado no caminho e não andaram. Vocês deveriam ter chegado no alvo e não chegaram. Vocês apenas me reconheceram como salvador da sua vida, mas hoje vocês perderam a salvação porque não decidiram caminhar o caminho, a vida cristã. Como Gabriel rodou, correu, cansado, já quase se arrastando. Se demorasse mais meia hora, ele vinha de joelho. Mas ele não queria desistir, porque ele alcançou. Para alcançar. Sabe o que Jesus disse? Meu filho, se teu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora. É melhor você entrar no céu com olho, sem o olho, do que ir para o inferno com ele. É só o que Jesus está dizendo. Igreja, caminho, vida cristã. Fica de pé em nome de Jesus. Deus falou com